Bem-vindas e bem-vindos ao Instituto Moreira Salles. Eu sou o João Fernandes, sou o diretor artístico do Instituto, sou um homem branco com pouco cabelo, uso óculos e estou vestido com calças pretas e sapatos pretos, uma camisa branca, um colar Paiter Suruí que me foi oferecido pelo meu amigo Biratã Suruí no nosso primeiro encontro e com uma malha verde. É muito emocionante abrir esta exposição hoje no Instituto Moreira Salles, que no seu 6º piso hoje e ao longo da exposição será território Paiter Suruí. Então, que esta sessão possa juntar uma instituição cultural e o povo Paiter Suruí é um exemplo de um esforço comum que construímos para esses paraquedas coloridos que o Ailton Krenak nos fala e que nos ajudam tanto quando o céu nos continua a cair. Então, perante um céu que vai caindo em função das várias violências que sentimos no mundo e na sociedade brasileira, poder trazer a cultura, a memória, a espiritualidade do povo Paiter Suruí, a sua presença física, bem-vindas e bem-vindos, Paiter Suruí que estão presentes nesta sala, é, sem dúvida, muito emocionante. Muito obrigado. Nós vamos ter nesta sessão a tradução em Libras de James Ramos, que é um homem cis afro-indígena de pele marrom, barba e olhos pretos, cabelos pretos e lisos, tem uma tatuagem de escorpião no pescoço, e a Larissa Martins, que é uma mulher cis parda, de cabelos compridos, ondulados e castanhos, e olhos também castanhos. E temos connosco, é uma grande honra ter connosco Almir Suruí, grande liderança, LABY do povo Paiter Suruí, ter connosco o Biratã, fundador do coletivo Lacapoi. Obrigado também, Gabriel Luchida, obrigado também, Cristiano, obrigado a todos os Lacapoi aqui presentes e também aqueles que estão presentes nos seguindo. Temos Tchai Suruí. Querida amiga e construtora e guerreira de uma luta de um povo, que é uma luta também de todos nós neste Brasil, para que este país seja um país mais justo, feito da diversidade que o seu povo também protagoniza. Esta é uma exposição em que, pela primeira vez no Instituto Moreira Salles, na sua curadoria, nós encontramos duas mulheres indígenas, Tchai Suruí e Larraida Mamanipoma, que convidamos. A Tchai é uma protagonista do seu próprio povo e da sua própria cultura, fundadora também dos Lacapoi. Larraida é uma mulher indígena que, sendo arquiteta e curadora, nos ajudou a construir toda uma articulação com toda a construção desta exposição, que foi fundamental para aquilo que vocês agora podem vivenciar. Não posso deixar de agradecer também à Ana Ferrari, aqui presente, arquiteta da exposição, e ao seu estúdio, ao estúdio da AO, que fez a visualidade linda que vocês encontram na diagramação da exposição e nos seus materiais, e ao Tiago Nogueira, e no Tiago eu agradeço todas as equipes também do IMS, Tiago, que começou toda esta aventura há uns anos atrás com o número da revista Zoom, o número 20, ele falará disso, e depois foi continuando até esta ser mais uma etapa decisiva neste relacionamento entre um instituto que trabalha com memória e com arquivos e um arquivo que corajosamente foi construído por um povo indígena no Brasil. Gratidão, boa sessão. Alô, bom dia a todos. Eu sou o Tiago Nogueira, eu sou um homem branco, estou vestindo uma camisa branca, plissada, e dois colares importantíssimos que me foram dados pelo Biratã Suruí, pela Cabena Cinta Larga, um colar vermelho e um colar verde. É uma honra enorme abrir essa manhã aqui, inaugurar essa exposição, depois de tanto tempo de trabalho. Eu queria, como disse o João, reforçar o agradecimento a todas as equipes do IMS que trabalharam nesse projeto. É um projeto longo que vem sendo desenvolvido e vem crescendo com o tempo, que começou na revista Zoom, se aprofundou e se ampliou através do apoio da Bolsa Zoom, e que agora ganha uma nova etapa
maior e com mais ambição, mais ambiciosa nessa exposição, mas é um projeto que não termina aqui, que a gente pretende que continue nos próximos anos e pretende que o Instituto Moreira Salles possa apoiar esse projeto. Queria agradecer muito as minhas parceiras de curadoria, Lahaida Mamani Poma e Chai Suruí, com quem eu tenho aprendido todos os dias, que tem transformado e renovado a minha própria visão sobre a curadoria e sobre o que uma área de arte contemporânea pode fazer dentro de uma instituição de arte. Queria agradecer imensamente também ao coletivo Lacapoi, o Biratan Suruí, que está aqui, o Gabriel Ushida, o Christian Ritzi, o Xener, que não pôde vir, Xener Suruí, o Oyagu Suruí. Queria agradecer muito Neidinha Suruí, também, que é a nossa membro honorária aqui de todo esse projeto, através da sua supervisão e da sua mentoria aqui de todos nós. E queria agradecer especialmente a Almir Suruí e a todo o povo Suruí, que está aqui presente. A gente tem pelo menos 15 pessoas do povo Suruí na plateia. São as pessoas que, ao longo desses anos todos, entenderam a importância de registrar esses momentos, de documentar suas vidas, e que, pelo afeto que elas dedicaram a esses registros e a essas vidas, puderam nos ajudar a construir essa exposição. Eu acho que a gente deve a eles a compreensão de que essas fotografias contam uma história do Brasil que não está contada nas instituições, que não está contada nas narrativas oficiais e que resiste na Amazônia brasileira. É muito importante o que essas pessoas fizeram. Tem aqui, nessa plateia misturada, fotógrafos como Pamadele Suruí, tem pessoas como Cabena Cinta Larga, que guardou arquivos, tem as jovens lideranças Luciano Suruí e Samile Suruí, que estão trabalhando aí com tecnologias para aprofundar e para usar as imagens para proteger o território, para fortalecer as identidades. Então, eu queria agradecer muito, do fundo do coração, a essas pessoas, não só pelos que elas fizeram pelo Brasil, por nos reensinarem a história do Brasil, ou transformarem a história do Brasil, mas também por permitirem que a gente pudesse lidar com essas imagens e pudesse ver essas imagens aqui em São Paulo. São imagens de uma intimidade, vocês vão ver, e de um afeto gigantesco, e eu acho que a gente deve a elas toda a confiança e toda a cumplicidade pelo fato de elas nos deixarem apresentar isso aqui nas galerias. Queria, por fim, agradecer também ao povo Guarani, a algumas pessoas aqui que puderam vir hoje, o povo que divide o território de São Paulo conosco, com a instituição, e que está aqui no Jaraguá, está em Parelheiros, está por toda a cidade. É um povo indígena da maior importância. Ontem nos receberam para um evento assim fenomenal, que foi o casamento de Chai Suruí e de Tiago Guarani. As Jaci e várias pintoras participaram também do projeto da exposição através das suas pinturas. É uma contribuição enorme e para nós também é um orgulho muito grande poder ver esse encontro e essa transformação das culturas e dos povos indígenas acontecer no próprio território aqui da exposição. Então, muito obrigado a todos. Eu tenho só aqui a função também de avisar. Essa conversa tem mais ou menos 1 hora e 15 de duração. A gente vai conversar aqui entre nós. Depois vamos abrir para o público, fazer as suas perguntas. A gente tem um catálogo também que está à venda na Livraria da Travessa, para quem quiser, teremos sessão de autógrafos. E, como vocês viram, tem aqui na frente as banquinhas com os artesanatos indígenas. Várias dessas mulheres também contribuíram para a exposição com as suas redes, com seus cestos. E eu queria que vocês entendessem que comprar o artesanato é uma forma também de fortalecer a luta política. É muito importante a gente apoiar, não só com a nossa visão, com a nossa empatia, mas a gente apoiar também financeiramente essas mulheres que estão trabalhando e que estão produzindo as suas artes e as suas tecnologias no território. Então, se vocês puderem, quem tiver condições, tem as banquinhas aqui, eu agradeço se puderem comprar e prestigiar esse trabalho. Sem mais delongas, queria passar, então, a palavra aqui à minha querida amiga curadora, Lahaida Mamani Poma, que vai se apresentar também e vai começar o nosso diálogo. Obrigado a todos, boa conversa. Bom dia, gente. Meu nome é Lahaida, eu sou uma mulher cis, de pele marrom, olhos amendoados e traços andinos. Eu queria reafirmar os agradecimentos. Como o Tiago João falou, eu e a Chai, nós somos as primeiras curadoras indígenas do MS, o que é uma honra e uma felicidade, e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. E agradecer toda a equipe de acessibilidade, produção, educativo, eu anotei para não esquecer ninguém, mas cinema. A cada e-mail que foi enviado ou recebido da equipe aqui desse território, eu aprendi muito. Eu acho que essa exposição ela é
uma filha de seu tempo. Acho que, por muito tempo, as artes visuais no Brasil estiveram ilhadas e, de certa forma, colocadas dentro de uma dita mundo acadêmico, e hoje a gente vê, dentro do movimento das artes visuais, marcadores sociais da diferença presentes nas artes visuais brasileiras. Então, a gente tem pessoas que hoje se autodeterminam e se colocam à frente. E essa exposição é fruto desse movimento, e eu acho que, mais que isso, ela é especial, porque, além de colocar as pessoas nessa narrativa, ela dobra essa aposta, não só com as legendas, mas também nos colocando para perguntar sobre os nossos próprios acervos. Então, eu estou muito feliz de fazer parte disso. Agradecer a presença de todos aqui, Chay, Almir, Biratã. Fiquei pensando muito durante todo esse processo, né? São 800 imagens que estão ali apresentadas, e pensei que seria bacana se cada visitante também olhasse seus próprios álbuns de família e fizesse esse exercício que a gente fez sobre as legendas, pensasse, a gente está num público aqui onde as fotografias e os álbuns e os filmes não eram milhares, como a gente tem hoje, de vários cliques. Então, propõe esse desafio de fazer legendas sobre seus próprios álbuns, olhem suas fotografias, vejam seus acervos de família, reescrevam também junto com a gente essa história. Eu queria começar falando com o Almir, fazendo a nossa pergunta para ele abrir, para ele falar um pouco sobre quem são os povos Paité Suruí aqui para a gente. Bom dia. Eu sou Almir Suruí, um homem indígena. Estou usando camisa azul, usando cocá, né? Então, assim, quem são o povo Paité Suruí? Paité tiveram contato com o não indígena no dia 7 de setembro de 1969. Temos 55 anos de contato com o não indígena. E o Paité são compostos pelos 4 clãs: Namep, Ngamir, Macor e Cabá. Eu vou pedir para os suruís que estão na plateia ficar em pé um pouco para dizer, né? Tema. E o povo boté meio cuidado também, né? Então, o povo Paité Suruí são compostos por esses 4 clãs, e nós estamos ocupando um território de 248 mil hectares de território no centro e sul do estado de Rondônia, noroeste de Mato Grosso. E nosso território foi demarcado e homologado em outubro de 1983. E eu não sei como é que os nossos líderes que lutaram conseguiram demarcar nosso território com ainda no final de governo militar. E ainda eu não, naquele tempo ainda eu era jovem, porque eu nasci 5 anos depois de contato, né, com 1974, né? E com contato, meu povo também tiveram grandes epidemias de doença, né? Então, aproximadamente, nós éramos uma população muito grande. Nós chegou com essas doenças aproximadamente 300 pessoas, em 1974. Então, eu sou filho do sobrevivente desses desafios que meu povo tiveram. Então, lá a gente perdeu muitos, maior parte da nossa liderança, nossos pajés, nossos sabedores, né? Então, e agradecer todo mundo aqui, né? Esse momento muito especial para a gente, compartilhar a nossa história com vocês, e, ao mesmo tempo, agradecer cada um que tiver esse tempo
de vir até aqui, ouvir a nós, né? E agradecer ao Instituto Moreira Salles por essa parceria, né? Esse momento é muito importante para a gente. E aqui também está uma pessoa muito especial para nós, né? Do povo Paitessuruí, parece aquele tempo, né? Que também estava atuando como um estudante de mestrado, né, Beti? Né? Então, fica em pé, Beti, para tudo. Né? Obrigado por você ter vindo. Obrigado por você ter vindo. E Beti falou que um dia ele já me encarregou quando eu estava pequeno, né? E meu pai também contou que realmente Beti me encarregou, né? Quando eu era jovem, porque viveu muito tempo com a gente. E principalmente com minha família, né? O Beti viveu. E a gente agradece por ela estar aqui, com ainda essa coragem de vir até aqui assistir esse momento. Então, o povo Paitessuruí são essas, né? E como a gente tiveram vários desafios, outro desafio maior, um dos desafios maiores que a gente teve da década de 90, né? Aproximadamente mais de 500 caminhões de madeira saía por dia do nosso território. E naquele tempo eu era adolescente, né? E como nossos grandes líderes tinham ido com essas doenças, alguns clãs ficaram sem líder maiores, né? Então, 1992, eu me tornei um dos grandes líderes do povo Paitessuruí com 17 anos de idade. E esses madeiras saindo, né, bastante, e a gente tinha que buscar a solução. Né? 97, eu convenci outros grandes líderes para que a gente pudesse fazer, então, realizar o plano, quer dizer, o diagnóstico do território, para buscar a solução, como é que a gente buscar a solução nisso. Né? Então, esse diagnóstico a gente realizou, e 2000 finalizou, e é onde a gente transformou esse plano, esse diagnóstico em plano de 50 anos do povo Paitessuruí. E o plano estratégico de 50 anos do povo Paité, a gente listou como os 12 grandes temas maiores, né? Meio ambiente, cultura, governança, economia, saúde, educação, claro, né, e outros, né, para que a gente pudesse atuar, então, estrategicamente, fazer que o nosso povo entendesse que nós estamos vivendo duas culturas diferentes. E essa outra cultura tem custo, e custo é alto. E dentro do nosso território, a gente não consegue buscar essa resposta econômico, né? Se não for explorado ilegalmente, não. Né? Porque, então, para isso que a gente precisava estruturar. Né? E quando a gente realizou esse plano de 50 anos, e levamos cada 5 anos para atualizar, né? Atualizar esse plano, onde a gente avançou, onde não conseguimos avançar. E nessa avaliação de 2005, eu vi que a gente não tinha avançado muito na comunicação, que as pessoas entendessem o que o povo Paité estava enfrentando e como a gente estava buscando soluções também. Né? E lá que coloquei na minha cabeça, e uma das minhas metas que eu tinha que buscar, parceria com qualquer um que tivesse interesse de trabalhar em parceria com a gente como empresa tecnológica. Né? E como eu falei, né, que a gente estava enfrentando os madeireiros, e a gente conseguiu parar,
Então, começou a ameaça, né? Ameaça de morte à minha pessoa, e eu tive que sair do território, né? Passei mais de um ano fora, andando por não estar no meu território, na minha aldeia, e nem no meu município, né? Então, nesses andanças, eu vi a sede do Google, né? Aí eu falei, eu quero falar com esse pessoal do Google. E o pessoal que estava me acompanhando falou assim, não, eles não querem entender nada sobre meio ambiente. E é por isso que eu quero falar com eles, né? Eu não posso ficar falando com as pessoas que pensam igual eu. Eu tenho que falar com as pessoas que pensam diferente de mim, porque é lá que a gente vai nós entender através desse diálogo para a gente construir então o melhor mundo que a gente queremos. Porque cada um de nós tem os nossos potenciais. E a gente transforma, se a gente quiser, um mundo melhor. E é só dialogando que a gente pode fazer isso. Então, ele perguntou assim para mim, por que você quer falar com o pessoal do Google? Porque eu quero que ele eles vão até no território do povo Paité Suruí, treinar os jovens Paité, para que eles possam entender o que é tecnologia, o que é ferramentas tecnológicas, o que é fotografia, o que é filmar, né? O que é GPS, né? Porque assim a gente vai mostrar para o mundo da importância da luta dos povos indígenas, a vida dos povos indígenas, né? Porque talvez não, informações que deveria estar ao público sobre a importância da floresta, importância dos povos indígenas, aqueles que possam dizer que o papel da floresta é importante para nós, que talvez não consegue chegar onde deve chegar, né? Então, por isso que eu falei que eu queria que eles tivessem, né, fazer isso. Então, em 2008, nós tivemos primeiro oficina com o pessoal do Google, né? Aí eu tive que fazer o termo de cooperação com eles, na verdade, eu estou passando isso, né? Então, porque, como eu falo que as coisas têm que ser transparentes, eu não podia trazer uma empresa multi-internacional para dentro de um território indígena sem comunicar com o governo. Eu tive que comunicar com o governo, eu tive que comunicar com o Ministério de Relações Exteriores, todo, né, mostrando o termo de cooperação, de por que interesse disso, e muita gente foram questionar que eu ia ser responsável de acabar com a cultura do meu povo, inserindo essa tecnologia, essa informações dentro do território. Eu falei, não, eu sei qual que é a minha dificuldade. Vocês estão aqui fora, vocês não conseguem ver a minha dificuldade dentro do meu território. Então, eu vou, com certeza, eu vou passar o maior desafio, mas será um grande nossos aliados, porque a gente vamos comunicar a partir de que esses jovens entendessem como é que eles possam ajudar o nosso povo, divulgar, né? Então, esse é o resultado disso, né? Onde nasce, quer dizer, aí foram treinados o Biratã, Chai, Pi, Xené, outros jovens Paité Suruí, né? E quero dizer assim, é um desafio grande, porque sempre eu falo assim que quando informações erradas saem a partir das tecnologias lá, não é a tecnologia que é responsável, é a pessoa que está por trás de tecnologia que faça isso. Agora, se você quer fazer ao bem ao mundo, você consegue fazer, utilizando, né? Então, nunca a gente vai fazer uma coisa de 100%, né? Então, aqui tinha 30 jovens suruís fazendo essa oficina, esse curso, e só
50% disso que hoje estamos aí na luta, né? Continuando esse objetivo da nossa luta para que a gente possa fazer esses momentos acontecer. Então, é uma grande história, né? O povo paiteiro está aí, sempre lutando, e também utilizando isso, nós fomos o primeiro povo indígena ter o primeiro projeto de carbono no Brasil e no mundo. E até agora é o primeiro melhor projeto do mundo dentro de uma terra indígena, né? Porque a forma que as pessoas façam o projeto de carbono dentro de uma terra indígena tem sido problemas, porque isso tem visão puramente econômica, talvez, né? Mas quando a gente quer construir com responsabilidade, não é essa. Primeiramente, a gente tem que pensar com todo mundo, como é que deveria ser, né? Com que forma que a gente vai fazer isso acontecer, né? E esse plano de vida do povo Paitê-Suruí nos ensina muito, porque até agora a gente vem dialogando usando isso, né? Fortalecendo a nossa cultura, governança, a gente está estruturando. O povo Paitê-Suruí é um dos povos indígenas que cada 5 anos, cada 10 anos, está reestruturando o sistema de governança do território. Por quê? Tentando buscar maior participação do próprio povo paité na construção gestão do seu território. E, mesmo assim, a gente temos com grande dificuldade, né? Hoje, o território do povo Paitê-Suruí tem garimpo dentro dela. Hoje, Paitê-Suruí tem mais de 3.000 cabeças de gado ilegal, né? Hoje, e também, mesmo território, hoje temos cafés especiais, castanha especial. Então, assim, é um grande desafio que a gente está vivendo lá, mas com esse diálogo a gente espera que a gente vamos construir uma solução justa e transparente, não só para nosso povo, mas também para o sistema econômico. Que eu falo assim que, se fosse fácil, seria... já estava acontecendo muitas coisas, né? Mas, como é difícil, a gente tem que ir enfrentando cada desafio disso. Então, com 55 anos, pós-contato, o povo paiteiro ainda está na luta de resistência. E resistir, e compartilhar, e contribuir com um mundo mais justo para todos. E todos mesmos, né? Obrigado. Obrigado, Almir, pelas palavras. Eu queria, talvez, fazer uma pergunta aqui para o Biratã, para a gente continuar a conversa. Biratã aí que encabeça o coletivo Lacapoi. Bira, eu acompanhei, né, a gente tem acompanhado o seu trabalho aí ao longo dos anos, um trabalho super dedicado e muito focado. Queria que você contasse um pouco sobre como foi a pesquisa desse acervo de fotografias, né? Se você tinha, quando você começou, a clareza de que isso ia se transformar nesse acervo tão grande e também de que, através dessas pequenas fotografias de família que você foi unindo de uma forma assim, com muita diplomacia, né, você poderia recontar a história de um povo inteiro, né, e nos ajudar, inclusive, a recontar a história do Brasil e também a repensar como é que as instituições têm lidado com seus arquivos indígenas, com seus arquivos de vários outros povos, né? Queria que você, enfim, narrasse um pouco sobre isso, porque realmente foi um trabalho que extrapola muito o campo fotográfico. É um trabalho de articulação política, de diplomacia, de convencimento, né, e de acolhimento das famílias para que elas confiassem no seu projeto. Então, se você puder falar um pouco sobre eles... Karantemeyanga, eu me chamo Biratã Ngamalotaba Suruí, eu sou indígena
Eu estou vestindo uma camisa branca, colar vermelho, uma calça preta. Estou muito feliz em ter todo mundo aqui presente, né, participando da nossa abertura. Seria muito mais fácil se eu pudesse falar em Tupimondé, né? Mas a gente precisa falar em outro idioma, né? Que a gente precisou aprender para a gente poder construir esse diálogo, né? Como o nosso líder maior está falando. E o coletivo, ela nasce, né? A partir dessa necessidade, a partir dessa ideia dos nossos anciãos, das nossas lideranças, né? E o objetivo do coletivo é preservar e resgatar essas culturas que vêm se perdendo, né, ao longo dos anos, né? Como o meu tio, ele comentou que, a partir do primeiro contato com o não indígena, tivemos vários impactos, né, tanto cultural, social, ambiental e várias outras coisas. E uma delas é a cultura. E muitas vezes, assim, quando eu perguntava, né, para o meu avô, Marimope, e para o meu pai também, que está presente ali na plenária ali também, sempre contavam essas histórias para mim. Como que foi o primeiro contato, quais que são os rituais que a gente realizava, né, para se manter vivos, né, após essa pandemia, as epidemias que aconteceu depois do contato. E muitas vezes eu só ficava imaginando como que era isso, né? Porque eu nasci em 92 e muitas dessas práticas culturais do meu povo já não eram mais realizadas, né? E uma das coisas que eu também recentemente tenho visto muito como referência é o próprio diário da Betty também, para entender e imaginar como que era a nossa vida, né? A vida do meu povo durante os primeiros contatos com o não indígena. E, nesse sentido, acredito que isso foi uma forma também que me intrigou bastante, porque eu escutava essas histórias do meu avô, do meu pai também, da minha mãe, mas ela não tinha registro nenhum, não tinha imagem. E como que você tenta ver, escuta a história, mas sem ter imagem, né? Então, começamos a tentar entender sobre isso, buscar aonde que estão essas imagens, que é do nosso povo, né? A gente sabe que, ao longo dos anos, a gente foi entendendo que tiveram vários fotógrafos, né, que tiravam fotos do nosso povo, do contato, e, muitas vezes, essas imagens não estavam com as famílias, não estavam com as pessoas que foram retratadas. Então, e a gente foi atrás disso, né? O nosso objetivo inicial também do coletivo era poder fazer um acervo do nosso povo e disponibilizar para todo mundo, na verdade, devolver essas imagens para a nossa comunidade, né? Então, começamos a buscar essas imagens nas aldeias para ver quais famílias que tinham, né, o acervo na sua casa, e nisso conseguimos encontrar algumas imagens, né? Então, conhecemos também a entender sobre as primeiras fotografias que foram tiradas pelos próprios Paité, né? Aqui está o Pamadelli, que depois desse trabalho que eu fui saber que eu não era o primeiro fotógrafo, né? Porque já existiam os fotógrafos que era o Pamadelli e o meu tio Mupiri, que ele não veio para cá. E isso também foi uma coisa muito interessante, né? Porque a gente consegue entender o olhar do próprio Paiterei e o que eles costumavam registrar, né, dentro da nossa família. E através disso buscamos, resolvemos, né? O Gabriel foi uma das pessoas que iniciou comigo essa pesquisa também, e ao longo dos anos a gente foi construindo e trazendo mais pessoas para o nosso coletivo. Tem o Christian aqui também, os dois são Yara, né, os brancos, mas nos ajudam muito nessa questão de Coração Paité.
E foi muito interessante, assim, tipo, que cada fotografia ela traz uma narrativa da própria pessoa que é retratada, né? Então, tivemos essa dificuldade também, Thiago, que muitos países não queriam disponibilizar as fotografias para a gente, né? Porque muitas vezes assim o fotógrafo vai e tira foto e some. Às vezes não volta para a comunidade. Então a gente pensou que com vários diálogos, entendendo que as fotografias pode ser uma maneira da gente recontar nossas histórias, né? Então foi muito importante esse diálogo. Estivemos visitando em várias aldeias, né? Entendendo quem tem o acervo. A minha mãe, ela tem várias fotografias, o meu pai também tem várias fotografias, e isso foi um trabalho muito intenso, né? De muito trabalho, trazendo narrativa de cada fotografia, e dessa forma a gente trazer essa nova narrativa da história do nosso povo, né? E estou passando algumas imagens aqui atrás para vocês verem como que foi o processo também. Algumas e acho que é bom destacar também que esse é o início desse projeto, né? É o início desse trabalho. E a nossa ideia também é fazer esse trabalho com... Atualmente, a gente tem aproximadamente quase 40 aldeias Paité dentro do nosso território. Acho que é isso. Obrigada, Bi. Eu acho que vou fazer uma pergunta aqui para a Chay, nossa curadora. Chay, muitas ideias atravessam essa exposição, como a gente estava falando aqui, questões de aproximação de povos originários, arte indígena, constituições, museus, questões que são importantes e relevantes para o nosso momento atual, ideia de acervo, autoria, uso de imagem, autoidentificação nas fotografias, que possibilitam a gente uma possível fabulação crítica. Eu queria te ouvir um pouco também, o que você tem pensado, escrito sobre essa relação. Bom dia a todos. Primeiro, dizer que é uma grande emoção para nós, né? Para mim, esse dia, porque é um dia histórico também, né? Não só para o povo Paité Suruí, mas para mim, para os próprios museus também, né? Que vai ser uma nova forma, a partir daqui, de retratar e recontar os povos indígenas, né? E isso a gente conversou muito, né? Que a partir daqui, né, não dá para ter aquele olhar antigo, né? Eu não sei se vocês já visitaram a exposição, né, mas geralmente quando as pessoas vão no museu, né, e quando essa exposição é sobre povos indígenas, o olhar que as pessoas esperam é aquele olhar etnográfico mesmo, antropológico e exótico mesmo sobre nós, né? Então, uma exposição feita dessa maneira, através do nosso olhar, é totalmente diferente, né? Não é o posado, né? Não é aquilo que se espera de nós, mas somos nós dizendo ao mundo quem somos, né? Que somos Paité, que somos gente de verdade. Então, realmente um grande dia, né? Foram grandes dias, né? Eu, escutando aqui os meus labiais, já dava vontade de chorar de novo. Estou chorando desde ontem, né? de tanta emoção, né? Porque, de fato, é muito especial, né? Você imagina... Meu pai contou aqui um pouco da nossa história, né? Que vai muito além, né? O povo Paité Suruí é um povo milenar que vive, né? E viveu nessa floresta há milhares de anos e que vive até hoje nela, né? E que depende dela e que hoje, sobretudo, entende a importância de protegê-la, né? Porque também, se não fosse a presença do povo Paité Suruí, essa floresta não estava mais lá, não estava mais em pé, né? E hoje a gente tem várias formas de lutar também, né? Outras formas. Quando o contato chegou e tudo começou, né? Eu lembro das histórias também que se contava sobre o meu avô, Marimope, né? Que lutava com seu arco e com sua flecha, protegia o nosso território e lutou pela demarcação, né? E tudo isso. Hoje, a gente
não tem como mais lutar, né, com esses arcos e com essas flechas, né? Mas a gente também encontrou novas formas de mostrar ao mundo, né, o que vem acontecendo dentro do território do povo Paité Suruí, né, desde os garimpos, desde as invasões, né, mas também tantos outros desafios que a gente tem que enfrentar. E hoje não só desafios, né, que dizem respeito ao nosso território, mas desafios do mundo mesmo, né? Como meu pai falou aqui, o povo Paité Suruí sempre foi um povo que pensou para além mesmo, né? Pensou o mundo, né? que quer trazer e vem trazendo essas soluções para o mundo mesmo, de que é possível, sim, né, viver em harmonia com a natureza, é possível, sim, a gente ter um outro modo de vida, né? Então, isso aqui também é muito especial, porque também faz parte dessa luta, né? Porque também faz parte de dizer ao mundo, né, qual que tudo isso, né, essa história que a gente vem travando até agora, e que agora essa história, né, é contada através de nós, né, das histórias que a gente ouviu dos nossos mais velhos, né, como do nosso próprio olhar, né, como o Biratã estava falando, do Pamadelli, né, um dos primeiros fotógrafos do nosso povo, e que não só tiraram fotos, né, do nosso povo através e guardaram essas fotos, né, mas que trouxeram um outro olhar mesmo, inclusive sobre fotografia e sobre arte, né. Uma coisa que a gente falava muito também, inclusive brinquei com o Tiago, né, que ele quis, acho que é melhor a gente tirar foto assim. Eu falei assim, vou te ensinar um negócio. Não existe foto errada, né? Porque isso foi uma coisa que a gente... E que ele falava muito também, né? Que não existe fotografia errada. Porque, às vezes, a gente tem um olhar sobre a fotografia, né? Não, mas uma fotografia bonita devia ser dessa maneira ou desse jeito. Mas aqui, mais do que discutir a fotografia, né, a gente vem discutindo uma arte, vem discutindo um olhar e a forma de se retratar os povos indígenas, né, em todos os espaços. E mais do que isso, né, não tem como se falar mais ou se fazer uma exposição sobre povos indígenas sem a presença desses povos indígenas, né. Isso traz uma diferença enorme também. Então, ali, na nossa exposição, aqui vocês vão ver, talvez, uma exposição diferente do que se espera quando se trata de uma exposição dos povos indígenas, né? Mas também vocês vão ver um olhar verdadeiro sobre nós, através da nossa própria história, né? Que vai colocar não só as coisas boas, né? Mas também as coisas ruins também, os desafios que a gente vem enfrentando também, né, como povo, e que hoje, né, para dizer ao mundo também que essa não é uma luta só nossa, né? Mas o povo Paité Suruí, meu pai mesmo, né, meu Labiuai, sempre, há muito tempo mesmo, vem falando ao mundo sobre a questão das mudanças climáticas. Antes mesmo, né, disso ser agora, né, como agora é uma grande temática, né, que todo mundo está falando disso. Há muito tempo atrás já o povo Paité falava disso, né, da importância da floresta, das mudanças climáticas. Antes mesmo, né, meu pai já fala que o bisavô dele já sonhava, né, com as coisas que estão acontecendo agora, né, e nessas soluções que o povo Paité Suruí também vem trazendo, e da nossa forma, né, de se relacionar mesmo com a própria floresta. Então, aqui, né, nessa exposição, para mim é um momento, como eu falei, histórico, revolucionário, inclusive para os próprios museus, né, que, a partir de agora, vão se envergonhar se fizerem, né, uma exposição que não nos traga, né, ou que não respeite o nosso olhar mesmo sobre nós, né. Acho que a questão, inclusive, das legendas, né, e que foram feitas com muito trabalho, né, o Biratã pode falar muito bem disso também, né, que muitas vezes você também ia nas exposições, né, aí tinha as fotos dos indígenas, não tinha nem o nome da pessoa. Ué, a pessoa não tem nome? Né? A pessoa não... Que, tipo, uma desumanização quase mesmo, né? Você está indo lá ver um objeto. E eu acho que uma coisa também que a nossa exposição traz muito bem, né, e quando se fala, inclusive, dessa questão dos museus, né,
É que eu não sei vocês, né? Eu já estou dando aqui minha opinião, como eu me sentia, né, minha opinião. Mas quando eu entrava no museu, e isso eu e meu esposo, né, a gente fez uma viagem para visitar alguns museus também, né? Dava era uma tristeza, né, de entrar no museu, uma coisa mórbida, morta mesmo, né, do passado. Apesar do museu ser um lugar de ensinamento, né, onde as pessoas vão para aprender sobre alguma coisa, a nossa exposição ela mostra não um olhar do passado, né, não mostra que o povo Paitê-Sruí não está no passado, pelo contrário, né, o povo Paitê-Sruí é o futuro e o presente, né, futuro porque, como vocês veem aqui e vocês vão poder ver em toda a luta e história do povo Paitê-Sruí, né, o povo Paitê-Sruí pensa o futuro, não só do próprio povo, mas vem pensando no futuro da humanidade, né, de todo o planeta. E o presente porque a gente está aqui. Estamos aqui hoje, vivos, e a nossa cultura permanece viva, apesar de todos os desafios. E aqui não vai ter o cocá pendurado como algo do passado, né, mas vocês podem ver eles sendo usados, né, pelos próprios Labiuai, pelos próprios Paité que estão aqui e que continuam contando a sua história, agora através dessas novas tecnologias, que são os nossos novos instrumentos de luta mesmo, né? Então, como o Bi falou aqui, que essa exposição, na verdade, é um começo também, né? Porque ainda tem muita história do povo Paitê-Sruí para se ouvir, para se contar, né? E agora, sobre o olhar e sobre as palavras do próprio povo Paitê-Sruí, né? Então, agradeço, né, a presença de todos vocês, agradeço, né, a todo o meu povo, né, e até Paiterei, porque, enfim, se não fosse vocês também guardando essas fotos, né, e mantendo viva essa história, né, essa exposição não seria possível. Então, acho que, além de tudo isso, essa exposição também mostra como se fazer, né, como se falar de um povo e se fazer uma exposição de uma outra forma, sobre uma forma coletiva, um olhar coletivo mesmo. Porque aqui não tem a foto de só uma pessoa, né, mas se trata de um acervo de todo um povo, né, de vários fotógrafos, né, que acho que desde aquela época, não sei se sabiam, né, mas guardaram a nossa história. Então, acho que é isso, né? Agradecer a todos vocês. Espero que gostem muito da nossa exposição, né? E que entendam que isso aqui também, né, é um grito do povo Paitê-Sruí ao mundo, né? Aqui você vai encontrar fotos, né, desde a época do contato até hoje, né, desse acervo com mais de 800 fotos, mas também fotos contemporâneas, atuais, né, do nosso primeiro fotógrafo profissional, né, que agora ele falou, não é o primeiro, mas é o primeiro fotógrafo profissional do nosso povo, né, entrevistas com os nossos labiuais, para vocês também conhecerem um pouco da nossa cultura, né, dos nossos rituais, do Mapimaí, né, mas também, enfim, de política mesmo, que hoje não tem como a gente não falar, né, porque os povos indígenas no Brasil enfrentam hoje, continuam enfrentando, né, inúmeros ataques, né, inúmeros ataques aos nossos direitos. E assim como a gente mudou a nossa forma de lutar através das câmeras, da rede social, né, do cinema e da arte, eles também mudaram a forma de nos atacar, né? E hoje é através também das leis, do Congresso Nacional, do Marco Temporal, do PL da devastação, né? E de tantas outras formas de nos atacar, eles também mudaram, né, a sua forma de querer retirar os nossos direitos também. E hoje isso também, né, é uma forma de enfrentar essa luta, porque a exposição é uma forma também de dizer ao mundo não só a importância do povo Paitê-Sruí, né, quando se fala, como eu falei, na questão das emergências climáticas ou da própria floresta, mas a importância dos povos indígenas para o mundo, né, a importância dos povos indígenas nesse momento onde a gente está falando que, enfim, a gente não tem mais tempo, né, que o momento de se fazer é agora. Então, esse também é um chamado para a luta, né. Então, muito obrigada. Acho que é isso.
assim eu vou ficar com vergonha. Só mais uma coisa que, como a Chay apresentou a exposição, um pouco, dentro dessa exposição a gente vai ter um vídeo também que foi produzido pelo Lacapoi, o Lacapoi e a Casa 4, que mostra a reação dos anciãos, né, ao ver pela primeira vez as imagens que foram tiradas durante o contato. E está bem interessante a exposição. Também tem os álbuns, né, que a gente também deixou câmeras descartáveis, né, para o pessoal tirar foto do que eles quiserem, né, e ali também, como eu falei, tem também as fotos do garimpo, mas também tem fotos, enfim, do nosso dia a dia, de agora, né, como as demais fotografias também, e vão vir muitas outras fotos ainda. Eu acho que era bom a gente também falar, Ti, um pouco sobre, além desse vídeo, Bira, que é esse acervo do GESCO, que eles veem pela primeira vez, mas nenhuma foto do GESCO aparece. São sempre apontamentos que esses anciões mais velhos fazem, e fazem direto para o próprio acervo. Então, vale uma atenção maior para esse vídeo, a gente também vai passar ele aqui. Uma coisa que acho que a gente esqueceu de falar sobre isso é que todas as pessoas que aparecem nessas fotografias da exposição, seja como fotógrafo, seja sua imagem ou seu acervo, foram remuneradas. O Biratã, junto com outros Paetés Sruí, a gente teve o maior trabalho de pegar esses nomes e remunerar todas as pessoas que aparecem. Isso também é uma prática que diferencia essa exposição de outras práticas museológicas com povos originários, que são quase sempre etnográficas e catalográficas. Assim. Talvez fazer mais uma rodada de perguntas para cada um aqui, depois a gente abre para o público, muito rapidamente. Acho que, para quem não viu ainda a exposição, talvez se surpreenda aí com essa forma de apresentação. Isso foi produto de muita conversa e muito debate entre nós, e acho que a gente chegou num desafio que era colocado pelo coletivo, que era assim, a gente não quer ter que escolher quais imagens vão na parede. Esse acervo ele é todo importante, esse acervo continua crescendo. Para cada família que guardou essas fotografias tem uma importância enorme. Foi justamente, né, o afeto que eles depositaram nessas imagens que fez com que elas chegassem até nós hoje. Como é que a gente faz uma exposição em que a gente mostra a totalidade do acervo? Então, vocês vão ver as paredes da exposição, elas têm todas as fotografias que eles reuniram até agora, né, um projeto em andamento, isso não é um projeto concluído, é só uma etapa de um longo projeto. E no centro da exposição está a produção contemporânea no território. A gente também achou que era importante aproximar essas duas dimensões de uso de imagem como fortalecimento de identidade, de cultura, de soberania, de autonomia. Então, isso acho que é como a Larraida falou e como o Biratã também aqui falou, uma das belezas assim desse projeto. Eu ia só, talvez, fazer mais uma rodadinha de perguntas aqui para a turma, para a gente depois abrir para o público. Não sei se Chay poderia falar um pouco também da importância da liderança feminina, né? Como você, que é filha, né, de duas figuras assim extraordinárias da luta indígena, não só da luta indígena, como bem falou o Almir, né? Essa luta é uma luta que diz respeito a todos nós, não é uma luta só indígena, eles lutam pela dignidade de todos nós, mas filha de Almir, filha de Neidinha, que são, né, duas pessoas importantíssimas aqui. Como é que você vê esse avanço da juventude e das mulheres, né, no papel da luta? Você teve um papel muito fundamental nesse projeto lá no território de mobilizar as mulheres, de trazer essa fala, né? Se você puder falar um pouco sobre isso. Acho que o Biratã também, se puder contar um pouco de alguma fotografia que tenha sido uma descoberta para você, porque imagino que muitas dessas imagens você não conhecia, né? Você descobriu nesse projeto. E talvez o Almir depois concluir mais rapidamente também, mas pensar qual que é o futuro que você gostaria para essa exposição e para esse projeto, como ele poderia avançar, né? Não sei se a Larraida também quer acrescentar mais alguma. Não sei, a gente falou muito da apresentação, e uma coisa interessante que eu e a Chay conversamos, acho que ela pode falar bem também, como diferente de outros museus, quando a gente vai para observar pessoas indígenas, quando você entra nessa sala, você é deparado com vários olhares indígenas sobre você, nos papéis de parede. E esses olhares estão o tempo todo com os visitantes, e são olhares familiares, porque, diferente de outras fotografias, são olhares próximos, a máquina fotográfica era uma presença e uma companhia benquista, não era uma presença estranha ou uma pessoa que estava no território, era sempre um olhar familiar, tanto quem tirava quanto quem olhava, e a gente poder distribuir isso no espaço fotográfico, eu acho
bonito. E se você pudesse falar um pouco sobre isso. E acho que o Bira pode ser essa fotografia, mas eu penso muito sobre como foi o nosso processo de legendas também, como fazer isso, como foi a articulação com os outros paiteres, esse processo das legendas, porque elas são fundamentais nesse acervo. Elas são todas em primeira pessoa, assim como o texto. É isso. Então, assim como meu pai estava contando, né, do processo dele, né, como meu avô, mandei ele também para ir aprender, né, os códigos e as normas, a linguagem do não indígena, né. Eu entendo que ele e minha mãe também fazem assim comigo, né. Também me mandam para aprender também o código do não indígena, né, para seguir essa luta pelo nosso povo. E, como eu falei, meu avô antes lutava com seus arcos e com a sua flecha, né? Com toda essa história que meu pai contou do Google, que para mim é extraordinária, né? Também saiu contando aí para todo mundo, né? Porque realmente é algo que as pessoas, enfim, não esperam, não imaginam, né? E assim também a gente, como juventude, né, entende que agora é a nossa hora também, né? É nossa hora de dar continuidade nessa luta, é nossa hora de seguir esse legado mesmo, né, que foi deixado pelos nossos pais, pelos nossos labiais, né? É uma luta que, enfim, vem muito antes de nós, né? E hoje, nós, como jovens, né, como mulheres, estamos aí também nessa linha de frente, né? E agora, como eu falei, através dessas novas formas de lutar, né? Seja através da foto, seja através da arte, seja através do cinema, né? Que a gente também lançou um filme, né? Eu e meu pai, o coletivo Lacapoi, com João Moreira Salles, Minha Terra Estrangeira, né? Que também é um filme para mostrar um pouco da nossa luta também, né? A gente agora, através da própria escrita, né, que eu também escrevo, também faço uma coluna, né, para a Folha de São Paulo, a gente vem ocupando também esses espaços, né, se empoderando desses espaços, não só nos museus, né, mas nas próprias conferências, né, do clima, como vai ter aqui no Brasil, de dizer que esses espaços não podem mais acontecer, né, sem a nossa presença também. Nós, como experts, né, da floresta, temos que fazer parte dessa conversa e estar na mesa de decisão, né? Então, eu vejo que cada vez mais a juventude, e isso é importante para nós jovens, para que a gente também se fortaleça, né, como o povo Paité Suruí. Graças à luta dos meus pais e de todos, eles me ensinaram, né, a ter muito orgulho de quem eu sou, né? Então, isso aqui é muito gratificante, a exposição, porque eu tenho muito orgulho, né, de ser Paité Suruí, de ser Gamep, né, e dessa luta que meu povo trava há muitos anos, né, e que, apesar da gente ser um povo pequeno, a gente faz uma diferença e vem transformando todo dia o mundo, né? Aqui na exposição vocês vão... porque é tanta história que a gente podia passar o dia inteiro aqui só contando história, né? Mas aqui vocês vão poder ver também um pouquinho, como o meu pai falou dessa história, né, dos caminhões de madeira, como o nosso povo decide reflorestar o seu território. E o povo Paité Suruí já plantou mais de 1 milhão de árvores, né, e segue plantando, reflorestando. Hoje, não só as terras, né, reflorestando as telas, reflorestando a mente e o coração das pessoas mesmo, né, para um mundo melhor. Então... E sobre as fotos, né, eu acho que é isso, né, é um novo olhar, como eu estava falando. Geralmente, nos museus, quando a gente vai e é uma exposição sobre povos indígenas, está todo mundo meio posado e está todo mundo sério, triste, parece que ninguém ri na aldeia, ninguém é feliz na aldeia. E aqui não, você chega, você já vai ver as fotos, todo mundo rindo, feliz, né? Porque a gente é povo de luta, mas a gente é povo de festa, povo de alegria também, né? O povo Paité Suruí sempre foi um povo de muita festa, gosto de festa, por isso que eu fiz festa ontem, que eu não podia deixar, né, de aproveitar também a presença, né, do meu povo, do meu pai, da minha família aqui, né?
Então, essa exposição também, né, proporcionou isso, né, que eu pudesse me casar com meu esposo, que é guarani, aqui de São Paulo, né, porque São Paulo também é terra indígena, com a presença do meu pai, né, de toda a minha família aqui. Foi um momento muito feliz. Então, tenho muito a agradecer mesmo essa exposição. E é isso, né? E vocês podem ver, ó, a boy band. Esse aqui é o Biratã, tá? Para quem é que hoje muda muito. Então, e para nós é interessante para ver até como a nossa própria território, o povo foi se transformando, né? Como que a gente foi enfrentando esses desafios. Essa exposição não é uma exposição só para dizer ao mundo e para quem quiser ouvir sobre o povo Paitê-Suruí, mas, inclusive, para nós mesmos, né? Para as próximas gerações, para como exemplo, o meu sobrinho que está ali, que é um bebê, né? Para que, no futuro, ele também possa ouvir a história do povo, do seu próprio povo, né? Entender toda essa luta. E, através do nosso próprio olhar, e como a Larraida falou, né? Mais próximo, né, de um álbum de família mesmo. Essa era a nossa ideia, porque essas fotos também foram compostas pelos álbuns de família, né? Então, enfim, é um outro olhar mesmo sobre nós. E, inclusive, acho que interessante também, nas fotos vocês podem ver que a foto diz, às vezes, até sem dizer, né? Quer dizer, a foto nunca diz nada, né? Mas ela mostra uma coisa, às vezes, que é a própria questão do nosso clima amazônico, né? A gente tem essas deteriorações, né, que também trazem uma beleza, né? Porque é isso, mostra como esse povo estava guardando essas fotinhas, mas claro que lá a gente não tem, né, toda a salinha igual o do MS aqui, climatizada e tudo mais. E isso veio também para as fotos, né? Isso também mostra um pouco, inclusive, do nosso contexto onde a gente vive, né, de Amazônia, de um lugar úmido, né? Mas como ainda assim a gente decidiu guardar essas fotos, né? E aí acho que está mostrando um pouco do processo também, né? Então acho que é isso. Então, como vocês estão vendo as imagens aqui, mostra um pouco desse processo que a gente fez nas aldeias, né? Para mostrar essa narrativa, né? Então, a gente precisava ir nas comunidades com a fotografia da pessoa e dar essa oportunidade para essa pessoa contar a história dela, né? Contar o que lembra daquela fotografia. Não as legendas que vai ter não são as legendas do coletivo, não são uma coisa que o Biratã fez, a Chay fez, mas sim as narrativas que a própria pessoa traz da fotografia ou a família traz da pessoa que não está presente mais com a gente, né? Então foi uma coisa muito delicada também, que as fotografias que a gente traz para a exposição é um álbum da nossa família, né? É muito mais pessoal, uma coisa muito pessoal da gente, né? Da nossa família. Então tivemos certo cuidado de como que a gente vai trazer e como que a gente quer que as pessoas nos conheçam, né? Quem são os Paité. E assim como a Chay falou, tem várias fotografias que a gente foi entendendo nesse processo. Tem algumas imagens que por exemplo, do primeiro beijo, do Paité. Então, são algumas narrativas bem engraçadas também, né? Tipo, o bloqueio tradicional, que a minha irmã rasgou a foto do meu cunhado aqui com outra menina abraçada. Então, tem várias coisas que são engraçadas também. Então, nessa exposição, a gente quer fazer bem diferente mesmo, assim como a Chay falou, trazer uma coisa mais atual, que é da nossa família, né? Uma coisa que seja engraçada e, ao mesmo tempo, que vocês entendam que, tipo, todo esse processo, todas essas fotografias são uma maneira da gente recontar as nossas histórias, né? Contar quem somos e falar um pouco dessa nossa realidade. Não apenas uma coisa bonita, mas também o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Então, vai ter também o trabalho do biomonitoramento, que é de observar os animais,
para que a gente possa fortalecer também essa preservação do nosso território, né? E é isso. Então, pessoal, sempre eu falo que o Dois Cultura, quer dizer, o Cultura do Povo Pai Testemunha não é perfeito de vocês que dão indígena, né? Mas a gente possa juntar dos melhores desse cultura. Eu acho que esse momento é essa, né? A gente transformar o mundo de outra visão, junto, em parcerias, né? E também eu falo que nós também não queremos ser vítima de nada. Nós também queremos ser protagonista da nossa vida, do nosso futuro, né? Protagonista de contribuir o Brasil melhor, né? Então, isso que a gente quer, eu acho que essa oportunidade que traz para a gente abrir esse caminho de diálogo para toda a sociedade. E essa fotografia, esse museu, essa exposição uma das instrumentos para fazer isso, né? Então, agradecer muito João, né? Que tem esse filme junto com ele também, né? Eu acho que muito importante esse filme também fala da nossa luta, né? Como a gente enfrenta seja não queira ou não, existe preconceito com os povos indígenas, né? Mas nossa resistência fala mais alto de que a gente tem potencial para vencer isso, né? Então, já vencendo tudo isso, vai melhorando, né? Então, sim, o futuro do exposição que a gente quer que se cresce cada vez mais, né? Não fica só no Brasil, mas tem que ir para o outro lado do mundo também, onde a gente espero que o caminho se abre com essas oportunidades, né? E depois não, né? E quer dizer, tem que realmente ter uma exposição, um lugar onde que a gente quer que esteja no território do povo Pai Testemunha, terra indígena 7 de setembro, né, dos Paiterei Cará, né? Então, agradecer aqui mais uma vez, né? Tem muitos não indígenas de coração, como Gabriel, como Christian, né, que estão ali, né? Caban, Ameb, Pajé, né? Então, sim, agradecer também aos amigos que vieram pelo meu convite, né? Semana retrasada, eu tive o privilégio de estar recebendo eles no território, gravando o documentário com o BBC, né? Então, com a Chay também, e eu, né? Thais está aí, Marcelo, obrigado aí pela presença aí, para ouvir também nossa história, e o povo Guarani também, quero agradecer mais uma vez. E é isso. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui da conversa, só para a gente não perder a oportunidade também de ter algumas perguntas do público. Talvez a gente pudesse fazer 2 ou 3 perguntas, se alguém tiver questões aí, quiser colocar, e aí eles respondem de uma vez. Só comentar que já foi prometido que vai ter o nosso Museu Paité lá. Deixar aqui registrado, né? Se alguém quiser fazer pergunta, tem um microfone ali. Talvez a gente pudesse reunir 2. Olá, bom dia. Em primeiro lugar, parabéns pela exposição. Parabéns, Thiago, pela iniciativa. Meu nome é Karina Santiago. Estou muito feliz de estar ouvindo vocês aqui. E essa oportunidade de realmente ter acesso a esse álbum de família, né? Queria fazer uma pergunta para você, Chay, assim, diante desse passo muito importante
que é a abertura dessas fotos, né? E trazer esse vínculo mesmo, de entender essa outra visão, essa alegria, que você tem toda a razão, que geralmente a gente não vê essas outras situações. A boy band foi maravilhoso, seu comentário ali. São duas perguntas, na verdade. Como você vê os próximos passos, utilizando-se também, você tem uma coluna na Folha, né? E utilizando, a partir desta abertura aqui, utilizando outros meios de comunicação para aproximar ainda mais, né, o restante da população dos povos indígenas, da cultura indígena, e aí criar esse vínculo que ajuda ainda mais na construção da proteção tão importante à cultura de vocês. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta para o Tiago. Tiago, vai ser feito algum trabalho agora com esse acervo? Ele passa a ser do IMS ou não? Como que esse acervo passa a ser mantido a partir de agora? E, em relação ao museu que você está sonhando, a gente tem aqui também em São Paulo o primeiro museu do mundo que é feito, que é gerido por indígenas, o Museu das Culturas Indígenas, que é gerido, né, em parceria com um conselho indígena, e eu acho que seria lindo a gente ter outro. Obrigada. Sim, o meu esposo, meu marido, é conselheiro do Museu das Culturas Indígenas. Então, também convido todos vocês a conhecerem, né, o Museu das Culturas Indígenas, que também está tendo, acho que já está tendo, né? Cadê a Jace? A exposição Renduporã, né? Que conta também a história, né, do território Jaraguá, do povo Guarani, aqui de São Paulo. E eu sou assim, né? Como foi dito aqui, eu sou filha desses grandes guerreiros, né? Sou filha dessas grandes lideranças e com eles, né? E cada um é diferente, né? Minha mãe é porreta, o meu pai já o cara mais diplomático, né? Guerreiro da paz, que ele falou para mim. E aí, com os dois, né, eu aprendi muita coisa. Eu sou ativista também, né? Hoje eu digo essa palavra agora que vai surgindo várias palavras, né? E hoje eu me digo ativista também. Então, eu aprendi que, às vezes, a gente precisa, como ativista, né, falar mesmo na cara das pessoas, meter o dedo na cara das pessoas, né? Mas também não é todas as pessoas que a gente tem que fazer isso, né? Tem pessoas que não tiveram, devido à própria educação que a gente tem no Brasil, né, não foram ensinados sobre o que é realmente os povos indígenas, né? Até hoje a gente tem que explicar muitas vezes o mínimo, que é falar indígena e não índio, né? Ou coisas assim, né? Então, e muitas vezes eu acho que isso nem é culpa das pessoas mesmo. A própria escola ainda ensina assim, né? Ainda conta a história como a história do passado, né? E é por isso que isso também é importante, né? Porque a gente está contando o outro lado da história. Mas então, para essas pessoas, né? E eu acho que uma ótima forma também de chamar as pessoas e de fazê-las conhecerem a própria arte, né? Porque, às vezes, as pessoas querem conhecer nossa cultura e não sabem como também chegar, né? Então, eu vejo que, através da arte, como elas conseguem também entender um pouco da gente, né? Porque, às vezes, também quando a gente está brigando, e principalmente né, nesses dias atuais, que está tudo tão polarizado, se a gente discorda do outro, o outro nem ouviu o que a gente está falando e já não concorda. Né? Porque, enfim, porque isso está muito polarizado, né? Mas a arte em si, às vezes a palavra, né, ela tem o poder de tocar mesmo o coração das pessoas, né? De fazê-las refletirem mesmo sobre aquilo. Então, com a própria coluna da Folha, né, uma vez eu conheci uma moça que ela trabalha numa organização que trabalha com cinema também, com cinema indígena. E ela falou que, apesar de ela trabalhar vários anos com isso, o pai dela só foi saber sobre indígenas quando eu comecei a escrever na Folha, né?
E, a partir dali, ele começava a perguntar para ela também, né? Nossa, filha, é verdade que está acontecendo isso? Mas isso é um absurdo, não sei o quê. E eu acho que ele era um argentino velhinho que veio morar aqui no Brasil, né? E ela falou que, a partir dali, ele começou a recortar todas as minhas colunas e guardar num portfólio, assim, né? Para mim, aquilo foi muito lindo, aquela história que ela contou para mim, né? Porque ela falou que, a partir dali, o pai dela, que nunca tinha falado disso, né, não sabia nada sobre povos indígenas, né, se interessou pelo assunto, do qual a filha dele já trabalhava há muito tempo, né, e ficou chocado e queria saber mais, e queria saber também como ajudar, né, o que fazer. Então, eu vejo que esses novos instrumentos, né, também são novas formas de dialogar com as pessoas, né, para trazer elas para a luta, né, e, às vezes, fazer elas entenderem também, né, tudo que a nossa realidade que a gente vem vivendo, né, e não que e se unir mesmo a nós, né, através da própria desse novo olhar, né. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso, eu acho. Só para responder rapidamente a pergunta do IMS, eu acho que esse projeto nos ensinou coisas muito importantes, né? Dentre elas, o fato de que a gente não precisa possuir esses acervos para contar o que a gente quer contar. Essas imagens pertencem às famílias, é uma exposição muito importante, porque, inclusive, o que ela narra independe de você ter os objetos originais, a gente não queria tirar das pessoas que, né, preservaram isso por tantos anos e que têm tanto carinho por essas imagens, os seus acervos. É uma exposição toda feita de um processo de digitalização do material para a gente rearticular, e pertence ao povo Paiter Suruí, todas essas imagens, é com eles que essas imagens vai ficar, e se tudo der certo a gente vai fazer esse museu lá no território, né? E acho que ela também coloca uma questão para nós, que é pensar o que são os acervos dos povos indígenas que estão na própria instituição, né? E conseguir olhar para esses acervos como álbuns de família também, que precisam retornar para os seus pares. Eu acho que, na verdade, eles deslocam para nós o sentido dessas fotografias e do nosso acervo e nos obrigam a pensar um pouco sobre como a gente vai prosseguir usando, pensando e articulando esse acervo daqui para frente. Tem mais uma pergunta ali para a gente fechar. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou Tatiane, do Instituto Socioambiental. Estou aqui junto com a Giovana, que também vem do ISA, com muita alegria de presenciar esse trabalho que os nossos parceiros, a gente tem a alegria, né, de já ter muitos pontos de parceria com o povo Paiter Suruí no passado, né? Então, Chay, que teve aí no lançamento dos nossos livros nos anos passados, Almir, Neidinha, né? E ver aqui o trabalho do coletivo Lacapói, para a gente é uma grande alegria. Então, em nome do ISA, queria parabenizar o povo Paiter e o IMS, né, por essa conquista, né, de ocupar esse espaço no IMS. E queria também aproveitar para fazer um convite ao povo Paiter para ocupar um espaço na Enciclopédia Povos Indígenas no Brasil, que é uma enciclopédia que hoje tem uma página para cada povo indígena, uma página do povo Paiter, e acho que a gente pode trazer um pedacinho, um gostinho dessa exposição para aquela página. A gente pode conversar mais sobre isso depois. Mas a minha pergunta é para a Lahaida e para a Chay. Eu queria que vocês contassem um pouco para a gente dessa experiência de construção da curadoria pela perspectiva de duas mulheres indígenas com trajetórias e que vêm de territórios diferentes, né? Acho que Chay tem essa experiência de vir do território Paiter, mas ser uma cidadã do mundo, né? E representar os povos indígenas nas conferências do clima. E Lahaida, eu conheço pouco você, mas acho que você é uma pessoa de uma experiência andina, né? Talvez queria ouvir mais você e saber de como foi esse processo de conexão e como que as curadorias feitas por mulheres indígenas também potencializam esse olhar específico do povo Paiter na exposição. Obrigada. É desse jeito que nós ficamos. Não vai você.
como a gente falou, acho que essa é a primeira, né? Me corrija se estiver errada, né? Mas acho que essa é a primeira vez que tem mulheres indígenas curadoras aqui no IMS. Isso também é, como eu falei, é um marco, né? Sempre, não é feliz sempre dizer que você é primeira em alguma coisa, principalmente, né, nesses tempos, mas também é um abrir de portas, né? Eu acho que a gente vem sendo ponte mesmo, vem sendo portas para também trazer muito mais pessoas, né, outras indígenas, outras mulheres também para a exposição, como o próprio, acho que foi o Tiago que comentou, né, a gente também teve aqui a presença das mulheres Guarani, né, que pintaram um grafismo tradicional do nosso povo, né, que é feito durante o ritual do Mapimaí, e elas vieram trazer essa união, né, e também esse fortalecimento das mulheres indígenas que vivem aqui, né, para essa exposição, a força espiritual também do povo Guarani, né, e toda a sua luta também para cá, né. E eu acho que nós, como mulheres e curadoras indígenas, né, foi muito especial também para a gente poder trazer esse olhar, né, diferente, porque nós, como povo indígena, temos um olhar diferente, né? A gente tem um olhar diferente sobre o mundo, a gente tem um olhar diferente sobre as coisas, e o nosso olhar é muito grande, né? Porque, enfim, a todo momento a gente vive o olhar do não indígena, a gente está vivendo o mundo do não indígena, mas agora pouco se vive o olhar do povo indígena mesmo, né? E aqui a gente está trazendo o nosso olhar, que é um olhar diferente mesmo sobre o mundo, né? E as mulheres indígenas também têm um olhar diferente dos homens indígenas, né? A gente também tem a nossa própria vivência, né? A gente também tem também tem esse olhar que é diferenciado, né? Que só a mulher pode trazer também, né? Eu entendo assim, desculpa, homens. Mas é verdade, né? Porque, enfim, cada um também, assim como a gente também não pode trazer o olhar do homem, né? Esse olhar é eles que vão trazer mesmo, né? O olhar, mas então a gente precisa ter esses dois olhares, né? Do homem e da mulher. Não que a mulher não é mais importante que o homem, né? Mas os dois olhares também precisam estar presentes. E, enfim, e nós, como, acho que mulheres indígenas, a gente também traz esse olhar do cuidado, né? Da coletividade, como as mulheres têm, né? E, enfim, sempre tem os labiuai aí, né? E os labiuais são os porta-vozes, né? Mas quem manda, todo mundo sabe. Quem manda nas casas é as mulheres, né? Então, eles só falam o que a gente manda. Então, às vezes, a gente só fica aqui mandando neles para eles falar também, trazendo esse olhar das mulheres, né? Que, às vezes, isso, é invisibilizado mesmo, né? Muitas vezes, o olhar da mulher. As pessoas não conseguem... Enfim, mas a gente tentou trazer de várias maneiras, né, esse olhar, e sempre puxando, tentando também trazer mais mulheres, né, puxar mais mulheres, né, não só os acervos das mulheres, mas também o artesanato das mulheres, a visão das mulheres, as histórias das mulheres, que também são diferentes, né. Amanhã a gente tem uma outra mesa, né, aproveitar para convidar vocês sobre os cantos, né, do povo Paité Suruí, e também como dentro desses cantos existe, inclusive, a diferença, né, da música da mulher e do homem, né. Então, a gente tentou trazer, né, esse olhar também, essa força das mulheres indígenas para dentro da nossa exposição, e principalmente das mulheres Paité, que é isso, são as minhas inspirações, né. Se eu também sou tão forte, hoje posso falar aí, estou representando, né, as mulheres, graças às próprias mulheres também que vêm fazendo todo esse trabalho, né, que sem mulher não tem sociedade, né, sem a mulher a sociedade desmorona em qualquer mundo, indígena e não indígena, né. Então, muito obrigada, minhas mulheres Paité, né, muito obrigada pelo trabalho, muito obrigada, né, por tudo mesmo. E até então.
Não é a primeira curadoria que eu faço, mas é a primeira curadoria que me implica tanto, né? Eu tive outros trabalhos, eu acho que eu falei muito sobre o meu papel aqui dos dois mundos, dos dois tempos. Acho que desde a FAO eu venho, desde a formação, notando o que é o mundo do tempo e o mundo da minha casa, o tempo e o mundo das instituições. Então, para mim, foi um grande presente, e foi um grande desafio. Acho que essa foi a palavra do nosso projeto também. Eu fiquei feliz no final porque é isso, mesmo as outras curadorias e os outros processos, os outros tempos, nunca me implicaram tanto dentro de um projeto. Eu nunca fui tão puxada para pensar, repensar. Eu olhei meus próprios álbuns de família, eu tive que estar completamente disposta. Então, agradecer ao convite do Thiago de entrar nesse projeto. Eu tenho uma coisa que sempre, quando eu olho o álbum de família dos brasileiros, eu consigo notar o tempo de vocês. Então, por exemplo, sei lá, nos anos 90, eu sei exatamente quando os desenhos animados chegam no Brasil, porque as festas de aniversário dos anos 90 mudam no Brasil, né? Os personagens mudam, os desenhos animados mudam. Nos anos 80, o cabelo dos pais, e as roupas, e as modas mudam. E eu acho que isso fala muito sobre a política cultural e econômica do país. Então, isso também me chamou muito a atenção quando eu me deparei com essa curadoria e me interessei muito. Aproveitando para falar do acervo, isso mostra também como isso também está no acervo Paité Suruí, e isso também integra eles, né? E aí, olhando os meus acervos, eu acho que foi muito bom. Foi assim, saiu outra Larraida desse processo, com certeza, e acho que não só pelo acolhimento do MS, mas pelos próprios Paité Suruís. Assim, a cada reunião que eu tinha com o Lacapói, com a Chay, com o Thiago, eu já falei isso ontem, até me emocionei, mas eu fui aprendendo cada vez mais como era ser gente de verdade, assim, a olhar para si, a se descobrir, a repensar a sua própria história. Então, foi um processo maravilhoso para mim, enquanto curadora. Muito obrigada, gente, de verdade. Queria fechar, então, um pouco a nossa mesa, convidar, como a Chay falou, amanhã para os Cantos Paité. A gente tem convidados vindos de Rondônia para esse evento, então vai ser um evento muito especial, muito emocionante. Vamos estar eu, a Samile, a Celeste e o Rômulo nessa mesa, os nossos tradutores, e também convidar para a mesa do dia 16, Romero, desculpa, e também convidar para o dia 16, para a nossa mesa de cinema. Vamos estar eu, Chay, Nath Tupi, uma outra colega. Para quem quiser saber o olhar da mulher indígena no cinema, a gente vai ter uma sessão de cinema e também vai ter um debate sobre isso. Também vai estar aqui uma das Cholitas da Babilônia, um movimento que eu integro. Vai ser um momento muito importante para a gente também, para falar sobre esse olhar da mulher sobre as câmeras e o audiovisual. Só fazer um agradecimento final ao pequeno Heitor Suruí, que está aqui, que acompanhou a montagem e que é o futuro do nosso país. É o futuro, Paité Suruí. Esse é o curador mais exigente. Enfim, isso é um pouco do processo. Ele está tímido, que esse menino fala, articula todo mundo, ele está por trás de todas as relações aqui. Gente, vocês não viram ele bravo que não trocaram a foto que ele queria. Não está errado, né? Aqui. Era para ser ali a foto. Boa exposição, pessoal. Não deixem de ver o catálogo, que tem várias dessas histórias e muito mais do que está na exposição. E também de apoiar as artesãs, artistas e artistas Paité Suruí que estão nas banquinhas ali. Comprei um artesanato, conheço o nosso etnoturismo, né? A gente café. recebe pessoas lá no nosso território, que também é uma forma da gente dialogar com a sociedade, né? Além disso, tem o nosso café da nossa primeira barista indígena, que está ali, maravilhosa, balançando a mão. Então, é isso. Sejam muito bem-vindos a conhecer a nossa história, conhecer o povo Paité Suruí. Pessoal, a gente também tem uma página no Instagram, que é o Paité Suruí, onde a gente divulga todas as atividades que acontecem dentro do território. E a gente também tem uma página que é do coletivo Lacapói Filmes.
Então, convido a vocês a acompanharem o nosso trabalho também. Obrigado e até ter.